Eu não lembro o que era a pergunta. Sobre haters, mexeu muito com você. Cheguei na internet toda… Gente, nada me abala. Adulta, meninas. Porque quando você faz 30 anos… Eu não sei quantos anos vocês têm. 35. Eu sempre 26. me choco, porque eu sempre sou muito mais velha que todo mundo. Tá. Você tem? 37. E daí, quando você faz 30 anos, você tem uma ruptura muito grande. Do tipo assim, cara, eu fiz muito pelos outros, agora eu quero fazer por mim. E vamos nessa. Então, eu acho que é um primeiro momento da tua vida de… Ai, dane-se, sabe? O mundo. Então, eu tava numa fase muito segura. Com 31 anos, né? Eu tava muito segura, já tava entendendo o meu lugar no mundo. E tava expondo as coisas, tava tendo o apoio das pessoas. Então, eu tava muito segura. Eu tava, ai, gente, imagina, haters não me abalam. Risos, risos. Até que, por achar que eles não me abalavam, eu lia muitos comentários de haters. E daí, em determinado momento, aquilo começou a me afetar um pouquinho. Aí eu falei assim, nossa, mas que estranho. E qual foi o primeiro… A primeira onda de ataque, assim, foi sobre corpo? Foi sobre o quê? Não, assim? a minha primeira onda, assim, o primeiro ataque forte que eu recebi de hate foi quando eu fiz um vídeo falando da vaquinha. Eu fiz uma comparação entre a vaquinha que estava rolando na internet para Kylie Jenner se tornar a primeira bilionária do mundo. Nossa. Versus a vaquinha que estava na internet para o Spartacus poder consertar o computador dele. Que foda. Tipo assim, as pessoas… E esse foi um momento que eu sofri muito hate. Porque, na verdade, eu queria mostrar para as pessoas que, assim, a vaquinha é uma coisa que você não precisa entender o motivo que ela tá sendo feita. Porque se você entende e se compadece, você e pode ajudar, você ajuda. Não é uma questão sobre… Não se deve entrar no mérito de você deve ou não fazer uma vaquinha para isso, né? E eu lembro que o Spartacus, nessa época, ele sofreu muitos ataques, assim, de galera falando que ele não deveria ter o computador que ele tinha, da marca que ele tinha, que aquilo era muito pra ele, se ele não podia pagar pelo conserto, por que ele comprou, né? Nossa, as pessoas também são babacas, foi tipo né? assim, um lance muito assim, muito absurdo, assim, sabe? Tipo, e aí eu fiz essa comparação. E eu faço e normalmente os meus vídeos, eu trago uma comparação, eu trago um questionamento, eu dou a minha opinião e eu quero saber a opinião das pessoas. E eu quero saber o que elas acham daquilo. Então é uma construção de opinião, de argumento, etc. E naquela hora não foi. Naquela hora foi tipo assim, a galera, tipo, assim… Eu não esperava aquilo. Eu não esperava de jeito nenhum. Parecia que eu nem tava fazendo aquele vídeo pra minha bolha, sabe? Tipo, e aí eu falei, cara, tá… Deixa eu entender. Repensei. E nessa de querer entender o que as pessoas falavam e de ler, eu comecei a me magoar muito. Eu tenho uma parada que eu acho que isso acontece porque eu fui uma criança um pouco mentirosa, né? Mentia muito quando era criança. Não sabia… Era a criatividade mal canalizada, né? Que eu falo que, né, não trabalhei bem a minha criatividade enquanto criança, filha única. Não tinha amiguinhos pra brincar, solidão. Canalizei um pouco mal e eu inventava histórias muito fantasiosas, que tipo, nossa, que, sei lá, nossa família vai se mudar mês que vem pra Nova York, saca? E tipo, coisas impossíveis. Chegava mês que vem e eu continuava em Guarulhos. Na escola. Né? No Jardim Paravente, em Guarulhos. Nada mudava, a gente nem tinha possibilidade de ir pra Nova York, sabe? Umas coisas assim. E eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, quando eu falava, enfim, absurdos. E daí, eu criei um lance que todo mundo desconfiava de mim. E quando eu comecei a falar a verdade, foi a história do Pedrinho e do Lobo, né? A minha mãe, ela brigava muito. Ela disse, Maíra, você não pode mentir. Porra, minha mãe… Maíra, você já tá me dando muito trabalho com essas mentiras. Pelo amor de Deus, Maíra, se ajeite. E daí, as pessoas começaram a desconfiar de mim. Então, eu entrei num modo que tudo que eu falava, eu tinha que provar. Tudo que eu falava que eu tinha que provar. Então, eu ficava muito… nesse momento, eu tenho um negócio que me ativa muito… Que é alguém falar de uma coisa minha ou me julgar por uma coisa que não é a realidade. Automaticamente, eu sinto vontade de me explicar. Eu sinto vontade de expor. Uma vez eu li Demi fazendo uma entrevista, né? E daí ele falou assim… eu queria chamar as pessoas que não gostam de mim por motivos que não são verdade pra conversar comigo. E eu li isso antes de ter canal. Então, quando veio essa onda hate, eu ficava muito com isso que Demi tinha falado. Né? Eu ficava muito com isso na cabeça. E aí, eu falei assim, cara…
eu acho que eu preciso me explicar pra essas pessoas que estão pensando errado de mim. Grande E eu erro. fiz a pior merda da minha vida. Fez um vídeo explicando, reagindo. Tentei, eu não reagi. Eu não fiz isso, porque o Berton me parou, me impediu. Te segurou. Mas Graças a em Deus. todas as redes sociais eu tentava me explicar. E aí eu entendi uma hora que as pessoas elas não queriam ler o meu ponto de vista, Nossa. elas só queriam me criticar. E deixei rolar. Mas esse foi o primeiro momento, assim. E depois foi no Corrida das Blogueiras, quando eu falei o negócio da Renata, da blusa dela e tal. E eu falei, eu fiz um vídeo explicando por que eu falei, né, da blusa dela que não serviria pra um corpo gordo. E eu expliquei que, assim, que eu tava ali no Corrida das Blogueiras pra julgar do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é muito inclusivo. Então, tipo assim, por mais que eu tinha amado a roupa dela, pra mim não fazia sentido não pontuar aquilo. Porque eu acho que quando você pensa, tipo… Naquela época eu pensava que deveria pontuar todas as coisas e tal. E nesse momento, as pessoas elas não entenderam que eu não tirei nenhum ponto da Renata por isso. Tipo, tanto é que os meus… Eu sempre fazia um ponto positivo e um ponto negativo das pessoas. E o da Renata só foi esse ponto negativo, sabe? Sim. E… Existe um lugar também de que as pessoas esperam muito de ti, né? Então, se acontecesse essa situação Grande, né? e você não tivesse pontuado isso, aí ia falar, pô, a Maíra tá vendo um rolê que é gordofóbico e não tá falando. Então, de alguma maneira, você estaria errada, né? Sim, vamos se beijar. É sobre isso. Nossa, assim, é tudo sobre isso. É a conversa que eu sempre tenho com todo mundo aqui que tem uma postura que defende o direito LGBTQIA+, ou que defende… Enfim, qualquer coisa, é isso. Tipo, Gabi, ou eu falo e vai dar uma merda, ou eu não falo e vai dar uma merda Sim. também. Então, assim…